no meu coração, a qual eu dei o seguinte título, né? Às vezes a gente não raciocina dessa forma, mas o título da ministração é: uma família que agrada a Deus cumpre o seu propósito. Sabe, queridos, nós como membros de uma família aqui neste mundo, família a qual Deus nos instruiu a ter, e família, queridos, é um local de bênção. E quando a gente tem aquela família centrada, um pai, uma mãe, a gente vê que o propósito, nós como filho, é honrar os nossos pais. É um propósito, né? Então o seu pai ali, ele te cria, ele te educa e tem um propósito nisso. Seu pai, por exemplo, se você é um homem, seu pai quer que você seja um homem, um sacerdote, no seu lar. Por isso que seu pai vai se esforçar por você. Mas todo o esforço dele, mesmo que você não perceba, tem um propósito. Tem um propósito. Seu pai, ele não sai de manhã para trabalhar, a sua mãe não sai de manhã para trabalhar simplesmente porque eles gostam de fazer isso. É porque tem um propósito. Eles estão lutando, para quê? Para melhorar a situação financeira da família, para dar mais conforto para a família, né? Então, é isso que nós temos que aprender, porque nós fomos chamados para a família de Deus, e a igreja é uma grande família, né? E como que nós vamos agradar a Deus? Independente que você não tenha sua família, independente que você seja um filho, você vai perceber hoje na ministração, que você, se você quiser ter a presença de Deus na sua vida, enquanto você viver, você tem que entender qual o propósito que Deus tem para você, e cumprir o propósito dele, né? Às vezes nós lutamos contra o propósito de Deus, né? Por exemplo, eu sei que eu estou como pastor no momento, tenho um ministério, mas eu sei que um dos propósitos de Deus para a minha vida, o propósito de Deus central na minha vida, é que eu seja reflexo dele como pai no meio da minha família, né? Então eu nunca vou abandonar a minha família por qualquer coisa. Eu nunca vou trocar um tempo de qualidade com a minha família por um tempo com os amigos de trabalho, ou sair para passear com eles, porque tem muitos homens que fazem isso. Ao invés de chegar ali numa sexta, numa quinta-feira, sair do trabalho e ir para casa, não, prefere sair com os amigos, né? Aí fala bem assim: ah, pastor, é porque eu preciso desestressar um pouco. Se a sua casa não é um lugar confortável para você desestressar, de acordo com os homens que estiveram aqui no Homem de Valor, a culpa é de quem? Aí, ó, tá vendo? A culpa é do homem. Foi o que nós falamos aqui, queridos. A responsabilidade. E nós conversamos muito sobre isso, porque o homem, ele tem aquele mania: eu não aguento mais esses filhos, eu não aguento mais a minha família, a minha esposa é isso, a minha esposa é aquilo. Aí a gente falou: ó, não tem jeito, a culpa é sua e ponto final. Então nós temos que aprender isso, queridos. Olha só o que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, nós vamos ler do verso 19 ao 21. Efésios capítulo 2, do verso 19 ao 21. A Rebequinha já está ali, querendo conversar. Está com a avó aí, né? Olha lá, ó. Amém? Efésios capítulo 2, do 19 ao 21. Olha o que a palavra de Deus diz, queridos. Agora vocês já não são mais estranhos a Deus, nem forasteiros, mas sim membros da própria família de Deus, e cidadãos que pertencem ao povo dele. Vejam o alicerce sobre qual você se encontra agora: os apóstolos e profetas e a pedra de esquina do edifício, que é o próprio Jesus Cristo. Nós, os que cremos, somos cuidadosamente colocados juntamente com Cristo como parte de um templo dedicado a Deus, que está em constante crescimento. Olha só que coisa maravilhosa, queridos. Por isso que nós temos que analisar as nossas atitudes. Por quê? Porque nós, queridos, somos colocados nessa posição.
E com muito cuidado. Por exemplo, você não está aqui ouvindo a palavra de Deus, coincidência, um dia eu passei, conheci o pastor Rubens e hoje eu estou na igreja ouvindo a palavra de Deus. Não, você está aqui ouvindo a palavra de Deus, por quê? Porque Deus tem um cuidado de te preparar, porque um dia Ele vai nos levar para junto dEle, e nós vamos morar eternamente com Ele. Mas por isso que Deus tem esse zelo, queridos. E aqui nós temos que fazer o quê? Eliminar tudo aquilo que o pecado trouxe para as nossas vidas, que é o egoísmo, a individualidade, né? Tudo aquilo que foi pego quando Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então é difícil porque Deus sabe que nós estamos num caminho contrário. Por exemplo, nós temos já a maldade no nosso coração, e a palavra de Deus que vai nos ajudar a vencermos essa maldade, sermos pessoas cada dia melhores, e assim por opção, Deus, Ele vai perceber que nós, mesmo conhecendo o mal, optamos pelo bem, vamos ser dignos e merecedores de podermos voltar para Ele, sabe? Então quando nós olhamos para isso, Deus Ele deixou bem claro, o apóstolo Paulo fala, agora vocês já não são mais estranhos a Deus, nem forasteiros, mas sim membros da própria família. Por isso que nós, queridos, temos o acesso livre de oração, nós podemos orar a qualquer momento ao Senhor. Por exemplo, meu irmão, o cinto apertou, a gente pode orar, porque nós somos membros da família. Por exemplo, né? Se eu for na casa do Manuel, eu tenho que ligar para o Manuel. E aí, Manuel, está em casa, posso comer um cuscuz? E ele vai falar, não estou a fim de receber o pastor hoje não. Ô pastor, estou em casa aqui, mas estou com dor de cabeça, é melhor o senhor ir embora, né? Por quê, queridos? Porque eu não sou membro da família. Agora eu tenho certeza, a Monique não. A Monique, ela casando ou não, ela vai poder entrar na casa dela a hora que ela quiser. O pai vai estar com dor de cabeça, vai estar mal, ela vai ter acesso. Por quê? Porque é filho. Então é esse acesso que Deus nos deu e muitas vezes nós não entendemos. Pastor, quando nós não entendemos? Quando nós pedimos para outros orar por nós. Ô irmão, ora por mim. Ô irmão, faz isso por mim. Pastor, mas não pode pedir para as pessoas? Pode, as pessoas nos ajudar em oração, não orar por nós. Por quê? Porque nós somos membros da família, nós temos acesso livre a Deus. E você sabe se você é um membro que está firme na família ou é um membro que está afastado da família. Você sabe, porque as suas atitudes, elas determinam se você está na família ou se você está fora da família. Né? É que nem eu lembro que meu pai, quando eu era criança, meu pai ele falava umas coisas, né, que às vezes a gente guarda, né? Meu pai ele falava bem assim: vocês podem ser o que for, mas tem duas coisas que eu não aceito de jeito nenhum, que se vocês fizerem pode se declarar fora da família. Aí a primeira ele falava, é bandido. Se vocês um dia roubar e for preso por causa disso, esquece que eu existo, esquece que vocês têm pai. E isso vai fazer vocês serem excluídos da família. E a outra eu não vou falar, senão você vai ficar assustado. Então, queridos, até nós temos essas regras. É lógico que a gente sabe que a mãe, o pai nunca vai abandonar o seu filho. Mas para você continuar membro daquela família, continuar tendo a ajuda do pai e da mãe, você vai ter que estar perto. Você pode, por opção, viver longe. Mas para poder se aproximar e ter o carinho, ter o respeito do pai, o abraço, você tem que estar perto. E com Deus é assim também, queridos. Sabe, a família não é apenas uma instituição social, ela nasceu no coração de Deus antes mesmo da queda do homem. Deus ele não criou, queridos, o homem e a mulher e instituiu a família depois que eles pecaram, não foi antes. Foi antes. No Éden, o Senhor, Ele uniu o homem e a mulher e os abençoou para quê? Para frutificar, multiplicar e governar a criação. Então família, queridos, é um propósito de Deus. E família, queridos, ela é formada por um homem e por uma mulher. Esse é o propósito de Deus. Então nós precisamos compreender isso. Olha o que a palavra de Deus diz em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28. Assim Deus criou o ser humano, semelhante à sua imagem. A imagem de Deus o criou.
Homem e mulher o criou. Deus os abençoou e disse-lhe: multipliquem-se, encha a terra e dominem-na. Tenham poder sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam pela terra. Então Deus, queridos, Ele nos abençoou para crescermos em família. Então é da vontade de Deus que um dia um homem e uma mulher se formem uma família. É da vontade de Deus. Às vezes nós vemos pais que criam seus filhos e falam: ai pastor, eu queria que os meus filhos nunca casassem. Não fala isso, pelo amor de Deus. Porque a vontade de Deus é que você libere os seus filhos para que você possa segurar os seus netos. Sabe? A vontade de Deus, abençoe o seu filho. Sabe, queridos, desde quando as minhas filhas nasceram, eu já orei, já falei: Senhor, minha filha está nascendo agora, que o Senhor já possa ir preparando a família dela, que o Senhor possa preparando o marido dela, Senhor. Sabe, queridos, porque não adianta a gente achar que a gente vai orar no momento e falar: Senhor, prepara. Queridos, preparar não é de uma hora para outra. Por exemplo, sua filha está com 30 anos e não consegue casar. Aí você fala: Senhor, prepara. Queridos, não é assim. Você já tinha que ter começado a orar já lá. Senhor, já vai preparando e me ajuda a preparar daqui. Eu vou preparando daqui, o Senhor vai abençoando uma família de lá, para ir preparando de lá. E depois aí o Senhor faz o milagre de fazer se encontrar, né? Nós precisamos entender isso. Por quê, queridos? Porque isso é propósito de Deus. Então, queridos, desde então o propósito de Deus para a família tem sido o quê? Unir. O propósito de Deus para a família. Família, ela faz isso, é unir, proteger e edificar vidas num ambiente de comunhão e segurança. E é isso que todo pai, queridos, que conhece a palavra de Deus, busca para a sua família, né? O pai, quando ele vai construir uma casa, antes mesmo de preparar a casa, ele já se preocupa em fechar, fazer um portão, já deixar a regra, falar: filho, ó, não pode sair, tem que ficar dentro de casa. Por quê? Porque isso é um propósito de Deus para a família, unir. Hoje mesmo, dia dos pais, muitas famílias vão se unir, sabe? Por quê? Porque a família provoca isso, união, né? As lojas de perfume ontem estava tudo lotada, que é os filhos comprando perfume para os pais. Sabe, queridos? Então isso provoca o quê? União. Então isso é um propósito de Deus para a família. E o apóstolo Paulo afirma que todos os salvos são membros da família de Deus. Nós lemos aqui. Agora vocês já não são mais estranhos a Deus nem forasteiros, mas sim membros da mesma família. Então a família terrena, queridos, quando a gente olha para a família terrena, ela é um protótipo da família eterna. Porque Deus está preparando a igreja. Para quê? Para ir morar eternamente com Ele. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos reinar com Cristo. Por quê? Porque nós estamos sendo preparados para fazer parte dessa família eterna. E eu vou falar um negócio para você, queridos. Eu não sei se você já pediu para Deus te mostrar como que é esse negócio. Senhor, como que é esse negócio de reinar com o Senhor? E eu já pedi, queridos. E Deus já mostrou para mim umas coisas que, se eu falar aqui para vocês, o pastor está doido. Porque às vezes a gente não consegue compreender, queridos. Mas isso é forte, queridos. Por exemplo mesmo, quando você tem uma família, vamos supor que seu pai é empresário, seu pai tem uma empresa. Qual que é a vontade do seu pai? Qual que é o desejo dele? A empresa está dando certo, está crescendo. Ele vai preparar vocês, filhos, para poder assumir a empresa. Aí tem uns filhinhos revoltados que falam bem assim: eu não quero mexer com a empresa do meu pai, eu vou fazer isso, né? Às vezes o pai tem uma empresa, aí está preparando a filha para ser empresária, para ser dono da empresa. Aí a filha fala: mas eu não quero trabalhar com meu pai, eu vou ser veterinária. É um sonho, queridos. Você pode até ser uma empresária que se formou em veterinária, mas se você prefere, né, receber ordens do que estar à frente da empresa, cada um. Mas o certo seria o quê? O certo seria o filho aceitar esse preparo do pai, assumir a empresa do pai no tempo certo e fazer a empresa do pai crescer. Para quê? Para que o nome do pai cada vez mais cresça. E a gente vê, queridos, eu conheço pessoas mesmo, amigos meus, empresários bem-sucedidos,
sabe, que tem um império todo para deixar na mão dos filhos, aí os filhos com aquela bobeira, falar bem assim, não, eu quero conquistar as minhas coisas. Eu penso nisso, queridos. Você quer conquistar as suas coisas? Então vai. Mas eu vou levar meu carro. Não, o carro foi conquistado com minhas coisas. Vou levar as roupas foi conquistada com as minhas coisas. Vai sem nada. Tem muitos filhos, queridos, que desvalorizam o trabalho do pai, achando que pode ser melhor. Isso não é o propósito de Deus para a família. O propósito de Deus é você valorizar o que o seu pai e a sua mãe fez por você, mesmo com muita dificuldade. Poxa vida, eles não tiveram muitas vezes a educação que nós tivemos. Eles tiveram que se esforçar muito mais do que nós. E que família eterna é essa, queridos? Aquela que estará um dia reunida com o Pai, onde? Na Nova Jerusalém. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 21, 2, 4. Eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, descendo de Deus e vindo do céu. Era uma vista gloriosa, linda como uma noiva que vai se encontrar com o seu noivo. Eu vi um alto brando que vinha do trono dizendo: atenção, a morada de Deus agora está entre os homens, e Ele morará com eles, e eles serão seu povo. Sim, o próprio Deus estará entre eles, e será o seu Deus. Ele enxugará todas as lágrimas dos olhos deles, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas antigas já passaram. Aí você fala bem assim: pastor, por que Deus não leva a gente já para esse lugar maravilhoso? Porque nós temos que ser preparados, queridos. Hoje eu entendo. Fazem 26 anos que eu sirvo ao Senhor. O Senhor, Ele não poderia me levar no início, mas de jeito nenhum. Por isso que a gente tem que melhorar cada vez mais, queridos, entender. Por exemplo, queridos, todos nós sabemos dos nossos erros. Isso nós não temos desculpa. Todos nós sabemos onde nós estamos errando, onde nós temos que melhorar. Pastor, então por que não melhoramos? Porque muitas vezes, queridos, não queremos vencer o pecado, viu? Tem muita gente que não quer vencer o pecado. Por quê? Porque o pecado é bom, então quer continuar pecando. Se a nossa família é uma representação da família de Deus, queridos, a responsabilidade de cada membro é enorme. Eu e você, nós temos que ter responsabilidade. É por isso que você tem que decidir muito bem com quem você vai formar a sua família. Por exemplo, mulher, você já parou para pensar que o camarada que você vai escolher para casar é aquele a qual você vai ter que se submeter? Pastor, eu não gosto disso. Deus, Ele estipulou uma hierarquia, você gostando ou não, ela existe. Pastor, mas então por isso que você tem que escolher bem escolhido. E se você não falar: pastor, mas eu não aguento me submeter a ninguém, então fica solteira. Por quê? Porque senão vai ter problema. Vai ter problema. E você, homem, já parou para pensar que a esposa que você está escolhendo para casar vai ser aquela a qual você, se precisar, vai ter que dar a sua vida por ela? Pastor, é difícil. Por isso que eu falo para você. Tem que escolher bem. Tem que escolher bem. Porque a nossa família, queridos, é uma representação da família de Deus. Sabe? Cada papel deve ser exercido de forma fiel. Porque nós servimos um Deus fiel. Então, se você vai ser um esposo, você não pode ser um esposo meia boca. Você tem que ser um esposo que glorifique a Deus. E esse esposo que glorifica a Deus, mesmo depois de anos de casada, a gente chama a esposa de gata, de loura ou gata. Eu acho legal isso. Quanto tempo de casado já? Né, Reginaldo? Quanto tempo, Reginaldo? 29 anos? Aí, ó, que maravilha aí, ó. Tá vendo, queridos? É aquele ditado, eu tenho certeza que o Reginaldo, ele falou: não, pastor, já que é para ser marido, tem que ir presente, tem que estar firme, cuidando da esposa. Todo dia eu morro por você, meu amor, você é o amor da minha vida, eu morro por você. Aí a mulher está falando brava, aí você chega para ela, quebra ela no meio e fala: amor, você pode ficar brava comigo, você pode falar, mas eu morro por você.
Aí ela vai ficar gaguejando. Sabe, queridos, então cada um tem o seu papel, né? O profeta Isaías, ele declarou, ó, os seus descendentes serão conhecidos entre as nações, todos saberão que são um povo abençoado pelo Senhor. E por que que nós vamos ser reconhecidos pelas nações, nós vamos ser reconhecidos pelo mundo? Por causa das nossas atitudes, queridos. Às vezes você chega num lugar que as pessoas não te conhecem, elas ficam um pouco tempo com você e falam, você é diferente. Poxa, tem alguma coisa diferente em você. Aí você na hora já aproveita, já evangeliza, já fala que é de Jesus e glória a Deus e aleluia. Então nós, queridos, temos responsabilidades. E a primeira responsabilidade que eu vou falar aqui é um presente para o Dia dos Pais. É a responsabilidade da esposa. Não adianta você achar, mulher, que você está numa família que você não tem responsabilidade. Bom ouvir isso é para quem é solteira. Por quê? Porque já entra num casamento sabendo que vai ter essas responsabilidades. E aí fala bem assim, estou a fim de suportar isso. Então, glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque a esposa, ela ocupa um papel precioso e insubstituível na família. Queridos, a esposa é algo insubstituível numa família, na vida de um homem. Quando acontece, queridos, de uma família ficar sem a esposa, queridos, dói demais, marca. E não adianta. O camarada, se ele ficar viúvo, ou se ele se divorciar, ele pode até arrumar uma outra mulher, mas vai ficar aquele buraco, vai passar luta, vai passar dificuldade, nunca vai ser a mesma coisa. Por quê, queridos? Porque nós temos que entender que quando um homem, ele escolhe ter uma esposa, ele está escolhendo, queridos, ter algo que vai ser insubstituível na vida dele. Né? Olha só o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Para vocês depois falar que o pastor não está falando demais. Efésios capítulo 5, 22 e 24. Vocês, esposas, devem ser submissas à orientação dos seus maridos, do mesmo modo como se submetem ao Senhor. Porque o marido lidera a esposa da mesma maneira como Cristo lidera o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Portanto, vocês, esposas, devem atentar de bom grado para a orientação dos seus maridos em tudo, tal como a igreja segue a direção de Cristo. Se a igreja, queridos, deixar de seguir a direção de Cristo, ela deixa de ser igreja. Então por isso que a esposa, ela tem que estar atenta à orientação e direção do seu esposo. Ah, pastor, mas meu esposo é cabeça dura. Foi você que escolheu. Foi a sua mãe e o seu pai que fez um contrato lá e fez um negócio e falou, isso aqui é o teu marido? Não, não. É a mesma coisa quando a gente entra, queridos, num trabalho. A gente aceita os termos, a gente aceita as condições, mas aí depois de um mês já está reclamando. Espera aí, mas você obrigou, alguém te obrigou? Não, você aceitou. E eu louvo a Deus, queridos, que uma das coisas que aconteceu comigo foi ter conhecido a palavra de Deus antes de casar. E Deus, Ele deu um dom maravilhoso para os homens, queridos. Aqueles homens que estão na presença de Deus têm facilidade em resolver problema. E por que Deus deu esse dom para os homens? Porque o desejo de Deus é que o homem lidere, sabendo que o papel da sua mulher e a posição dela é algo insubstituível. Sabe, queridos? Deus, Ele deseja que a mulher, ela tenha o quê? Uma submissão com sabedoria. Viu? Não se trata de inferioridade, mas de reconhecer a liderança dada por Deus ao marido. Deixa eu falar um negócio para você, mulher. A liderança do marido, ela foi dada por Deus. E a mulher sábia, ela reconhece isso. Reconhece isso. Às vezes pode ser que você tenha dificuldade, porque infelizmente você não cresceu em um lar estruturado que tinha isso. Mas essa é a vontade de Deus, né? Essa é a vontade de Deus. Uma esposa sábia, ela edifica o seu lar. Está lá em Provérbios, capítulo 4, uma mulher sábia edifica o seu lar. Mas a mulher sem juízo, sozinha destrói a vida de sua família. A sábia edifica, a sem juízo destrói o quê? A vida de todo mundo. Quando a gente fala aqui, queridos, é o seu lar.
Lar é muito além de uma casa construída de cimento. Lar é a vida do esposo, é a vida dos filhos. Uma mulher sem juízo, queridos, é aquela mulher que faz o que quer, que não busca em fazer a vontade de Deus, que é o caso da mulher sábia. A mulher, queridos, a responsabilidade da mulher é ser um exemplo de quê? De santidade, dentro de casa, no meio da sua família. O que significa ser um exemplo de santidade? Uma mulher que seja respeitada. É aquela mulher que exige o respeito. E como que ela vai exigir o respeito? Nas coisas simples, queridos, até a forma de vestir, a forma de falar, a forma de andar, né? A esposa, ela deve viver o quê? O exemplo de santidade, com fé, amor e pureza. Pastor, o senhor tirou isso da onde? 1 Timóteo 2,15, mas as mulheres serão salvas dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santificação. É a palavra de Deus, queridos. Por isso que nós não podemos fazer aquilo que está na nossa cabeça. Ah, pastor, mas nós crescemos, nós somos adultos agora. Eu falei, ué. Eu lembro que quando eu era jovem era uma maravilha, que eu trabalhava, o meu salário era todo para mim, era pequeno, mas era todo para mim. Ah, pastor, era bom? Era maravilhoso. Por quê? Porque agora não existe mais isso. Agora não existe mais isso. É para toda a família, né? E se sobrar alguma coisinha aí, a gente vê o que faz. Mas é impressionante, queridos. Quando você serve a Deus e entende o coração de Deus, às vezes sobra até uma coisinha, mas você acaba voltando para a família. Porque você entende que não é mais sobre você, mas é sobre a bênção que Deus colocou na sua vida. Ah, pastor, mas é difícil. É por isso, queridos, que nós temos que pregar o Evangelho. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho. Porque às vezes você sofre no casamento hoje porque você não ouviu o Evangelho antes. Eu lembro que teve uma senhora que, muito amada, ela se converteu aqui na igreja há pouco tempo, e ela falou bem assim, pastor, como eu queria ter conhecido a igreja, como que eu gostaria de ter ouvido essas ministrações do Senhor quando eu era menininha, jovenzinha, tudo na minha vida ia ser diferente. Qual que é o problema? O problema é que muitas vezes, querido, está na igreja, mas não escuta, né? Aí vai escolher um marido, aí escolhe porque o cara é bonitão. Vai escolher uma esposa, escolhe porque é bonitona. Esquece que o tempo passa e as coisas mudam. Sabe, queridos? Então nós temos que entender isso, sabe? A mulher, queridos, ela tem que ser exemplo de prudência, amor e zelo pelo lar. Tito 2:3-5 diz, tome parte nos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus Cristo. E como soldados, não se deixe prender pelos negócios deste mundo. Porque se fizer assim, você não poderá satisfazer aquele que o alistou em seu exército. Sigam as determinações do Senhor para a execução da sua obra, como um atleta que o obedece às regras, ou é desclassificado e não recebe prêmio nenhum. Queridos, nós estamos vivendo um tempo, queridos, a qual as pessoas elas não estão tendo mais compromisso com as coisas de Deus. Não tem mais compromisso com as coisas de Deus. A própria igreja está assim. Por quê? Porque esqueceu para onde nós vamos, ficam presos nas coisas deste mundo, esquecem de dedicar tempo ao Senhor. Às vezes a gente faz uma escala, chama, a pessoa não aparece, aí depois de 2 dias, não deu para vir. Ué, avisa antes, liga, tenha compromisso, tenha responsabilidade. Se você faz parte de um ministério, por exemplo, ministério de intercessão, um ministério importante na igreja, a irmã Maria Vilela, junto com o ministério de intercessão, chega antes. Então quando você está escalado para vir, eles estão ali contando com a sua ajuda naquele momento de oração. Diaconato, a mesma coisa, tem uma escala. Quando você está escalado para vir, a igreja ela já espera pela sua presença. Quando você não vem, faz falta. Na mídia, a mesma coisa.
Hoje não. As pessoas chegam, nem dá satisfação, por que não veio. E eu falo isso para você, queridos, nós temos que compreender isso, principalmente você, mulher. A mulher sabe, ela sabe o que é importante para ela e para a vida da família dela. O homem sábio também. Por que, queridos, que eu vou buscar o Senhor e vou honrá-lo com a minha vida? Porque eu sei que um dia eu vou partir para a eternidade, meus filhos vão ficar aqui, meus netos vão ficar aqui, eu não vou poder fazer mais nada por eles, mas o Senhor vai poder cuidar da minha família até 1000 gerações. Louco é o homem e a mulher que não compreende isso. Não compreende isso. Sabe? Outro ministério da mulher é o ministério de edificação. Ela é chamada para cooperar no crescimento espiritual e emocional da família. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, de pessoas desequilibradas. Pessoas desequilibradas estão criando filhos desequilibrados. E a mulher, queridos, ela é extremamente importante para isso, para a edificação do seu lar, da sua casa, mostrar realmente para os filhos o que é importante, o que vale a pena lutar. Sabe? Ela é chamada para cooperar no crescimento espiritual e emocional da família, ajudando a manter um ambiente de paz. Você lembra que eu falei para vocês que a mulher, ela tem essa responsabilidade de manter um ambiente de paz dentro de casa? Aí você fala, pastor, me explica. Eu explico, queridos. O homem muitas vezes, queridos, ele chega quieto, ele não quer falar. E às vezes o cara está passando por um momento, e a mulher começa. Eu lembro, queridos, eu vivi isso muito. Eu lembro quando eu era criança, às vezes eu chegava para minha mãe e eu falava, mãe, pelo amor de Deus, o pai vai chegar bêbado, não fala nada para ele, mãe. Por quê? Porque meu pai, quando chegava em casa bêbado, ele chegava feliz, dava bala, doce para todo mundo. Qual que era o problema? Ah, pastor, mas ele estava errado. Eu sei que ele estava errado. Só que não adianta, queridos. Não adianta a mulher deixar o marido nervoso e depois querer controlar ele. Aí já era. Aí já era. Não consegue mais. Por quê? Porque fisicamente falando, o homem, ele é muito mais forte. Aí quando eu conseguia com muito custo, queridos, eu falava, mãe, deixa, ele acorda amanhã e a senhora fala o que quiser, que ele não vai estar bêbado, ele vai ouvir a senhora. Aí quando minha mãe deixava, era uma paz em casa, mas quando ela não aguentava, queridos, era um problema sério. E aí meu pai estourava, ficava nervoso. Aí meu pai jogava toda a comida no chão e dava soco na geladeira. Teve vezes que até colocou a gente para fora de casa. Sabe? Então por isso que eu falo e aconselho. Nós temos que manter, e a sabedoria da mulher, ela vai determinar isso. Ainda não é a hora de eu falar. Vai ter um momento certo. Tem. A palavra de Deus em Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo esteja sempre presente no coração e na vida de vocês, pois isso é a responsabilidade e o privilégio que vocês têm como membro do seu corpo, e sejam sempre agradecidos. Então a gente vê, queridos, que a responsabilidade da mulher dentro de uma família é algo sobrenatural, mas tem a responsabilidade do esposo também. O marido é chamado por Deus para quê? Para liderar. E liderar de que forma, queridos? Com um amor sacrificial. Aquilo que eu falei para vocês, queridos, nós homens, e às vezes a mulher, ela entende que a parte dela é difícil, realmente é difícil. Mas nós homens já sabemos disso no nosso subconsciente, que a gente tem que amar a nossa família, a ponto que de se entregar por ela, e Satanás sabe disso, queridos. Por isso que Satanás ataca muito os homens na questão da traição. Porque um homem que sacrifica, queridos, é aquele homem que não sacrifica só a sua vida,
sacrifica também as suas vontades e os seus desejos. Viu? Efésios 5:25 diz: e vocês, maridos, mostrem pelas suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja quando se entregou por ela. Toda mulher, queridos, antes de casar, deveria fazer essa pergunta para o seu futuro esposo: nós vamos nos casar, você está preparado para morrer por mim? Não, mas como que isso funciona? Ih, meu amigo, sai fora. Por quê? Porque o homem já vai responder, lógico. Desde quando eu te conheci, pela primeira vez que eu te vi, o meu coração já se dispôs a abrir mão da minha própria vida por você. Né? Tem que ser assim, queridos. Eu lembro quando eu casei com a minha esposa, eu falei para o meu sogro: ó, eu não vou dar para ela o mesmo conforto que o senhor dá, mas eu prometo que eu vou trabalhar duro para isso. É lógico, você está casando agora, você não vai dar o mesmo conforto para a sua esposa que o seu pai dá, mas você precisa trabalhar para isso. Né? E esse amor, queridos, é bem claro na palavra de Deus: amar como Cristo ama, um amor que protege, porque é isso que Cristo faz da igreja. Ontem eu estava conversando com os amigos, queridos, e a gente estava falando sobre algumas coisas que a gente não consegue compreender. Por exemplo, eu não sei se você já viu, a pessoa ela bebe um copo de bebida alcoólica, ela já se transforma, parece que é uma chave de entrada para uma coisa ruim. Às vezes tem aquela família que a maioria das pessoas morre cedo. E quando isso acaba, queridos, quando a pessoa entrega a vida dela para Jesus, por quê? Porque Cristo, Ele vai proteger, Ele vai amar, Ele vai valorizar, e é isso que é o amor sacrificial do marido pela esposa, é proteger, é servir, é valorizar. Um homem que ama assim, queridos, terá um lar frutífero e cheio de alegria. Não adianta nada, queridos, a gente casa e não valoriza isso nas nossas esposas. Aí enquanto está namorando é mil maravilhas, mas depois que casa, é que nem eu estava brincando na mesa ali, né? Eu falei para a Débora, estava tomando café, a Débora falou bem assim: você é um cavalheiro? Eu falei: não, eu sou um cavaleiro, não sou cavalheiro. Porque muitas vezes nós homens somos assim, nós somos um cavalheiro quando está namorando, e quando casa vira um cavaleiro. Você quer saber a diferença do cavalheiro para o cavaleiro? Você sabe qual que é, né? Sabe, queridos? Então nós precisamos fazer isso, valorizar, né? A mulher, se ela tiver um esposo que valoriza, se a mulher tiver convicção que o esposo dela vai dar a vida por ela, ela já vai ter certeza de uma coisa: esse cara não vai me trair. E se esse cara dá a vida dele por mim, ele não vai me trair, o que custa eu me submeter a ele? Nada, eu faço isso com amor e carinho. Agora, se a mulher não tem essa valorização, não tem essa certeza, ela nunca vai conseguir se submeter. Ela nunca vai conseguir se submeter. Por isso que no final das contas, nós homens aqui nas nossas reuniões, uma quarta-feira sim ou não, nós falamos que a culpa de tudo que acontece dentro da nossa casa é nossa. Sabe, queridos? Olha só o que a palavra de Deus diz no Salmo 128, 1:4. Há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos seus caminhos. Seu trabalho renderá muito, e em todas as áreas da vida ele será feliz. Sua esposa será uma fonte de alegria na sua casa. Seus filhos serão fortes e cheios de saúde, como o broto de uma oliveira, reunidos à volta da mesa. Esta é a bênção que o Senhor dá ao homem que ama e obedece ao Senhor. Vocês pegaram, mulheres? Não, pastor, não peguei. Então larga a mão de ser voada, principalmente vocês que é solteira, e pega isso. Se o segredo de uma casa abençoada, de uma casa feliz, o segredo de uma mulher feliz é um homem que teme e obedece o Senhor. Vai casar com qualquer um aí, depois vai chorar, viu? A responsabilidade do homem, queridos, é cuidar e não amargar. Colossenses 3,19. E vocês, marido, amem as suas esposas e não as tratem com amargura nem aspereza.
Então a palavra de Deus, queridos, ela nos adverte contra a aspereza. O marido deve tratar a esposa com honra. E se a palavra de Deus está falando isso, é porque qual que é a nossa tendência? É ser ignorante, é ser áspero, é ser grosso. Essa é a nossa tendência, queridos. Eu luto contra isso todo dia das minhas vidas. Por quê? Porque a minha natureza, a nossa natureza de homem é essa. Deus não nos fez delicado. Deus investiu pesado nas mulheres, tanto que você vê as mulheres dançando aqui, a coisa mais linda, queridos. Coloca um homem para dançar aqui, misericórdia. Ah, pastor, mas leva jeito, queridos. Eu vou ser sincero para você, pode levar jeito que for, não chega perto. Um homem dançando, uma mulher dançando assim, não chega perto, a mulher é muito mais delicada. Você fala, pastor, você gosta de assistir balé? Eu não gosto de assistir balé não, queridos. Você vê as mulheres dançando balé, é uma coisa mais delicada no mundo, e pisa na... Você vê o homem, aquele negócio todo esquisito, tudo fora de esquadro. E ainda eles colocam as calças apertadinhas, e fica mais ridículo ainda. Falar nisso, está na moda essas calças apertadinhas de homem, né? De vez em quando eu passo na rua, eu vejo os caras correndo, tudo com as calças apertadinhas. Ah, difícil demais, viu? Oh, meu Deus do céu, viu? Sabe, queridos, é difícil. O marido, ele deve tratar a esposa com honra. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Pedro 3,7. Vocês, marido, devem ser cuidadosos com suas esposas, estando atento às necessidades dela. Deixa eu falar um negócio para você. A Bíblia condena esse negócio de dividir tudo dentro de casa, viu? Então você que vai casar agora e é homem, fala, pastor, eu vou dividir tudo com a minha esposa. Vira homem, para com esse pensamento. Viu? Porque a Bíblia, ela vê como a responsabilidade do homem, vê aquilo que a mulher precisa. Pastor, a gente vive num tempo diferente. Ah, então tá bom, então. Aí eu não vou discutir com você, porque aí já é outra coisa. Sua cabeça já foi feita já pelo sistema desse mundo. Sabe, queridos? Mas Deus, Ele quer dar condições com o homem, para o homem poder se preocupar com isso. O homem tem que se preocupar com isso. Às vezes vai para um casamento, o homem tem que chegar para a esposa e falar bem assim, amor, deixa eu escolher o seu vestido. Né? Tem mulher que tem coragem de fazer isso, deixar o marido escolher o vestido, vocês vão se surpreender, viu? Seu marido escolher seu vestido, vocês vão se surpreender, viu? Sabe, queridos? Então tem que atentar para isso. Olha só, 1 Pedro 3,7. Vocês, maridos, devem ser cuidadosos com suas esposas, estando atentos às necessidades dela e respeitando-a como sexo mais frágil. Lembre-se que vocês e sua esposa são co-herdeiros do dom da graça de vida. Hajam assim para que as suas orações não sejam interrompidas. Você está aqui em cima, você vê cada coisa, queridos. Não adianta nada tratar a esposa mal e depois ir lá orar. Não adianta não, queridos. Não adianta não, tem que levar a esposa. Uma outra responsabilidade dos maridos, queridos, é educar a sua família, que os seus filhos no temor do Senhor. Então isso é responsabilidade do homem. Você não pode jogar essa responsabilidade na sua esposa. Aí chega no final, seu filho cresce, vira adolescente, aí fala para a esposa, aí o filho que você criou. Dá vontade de pegar um homem desse, queridos, e bater nele. Por quê? Porque a esposa criou sozinha? Foi só ela que fez o filho? Então é responsabilidade do homem, desde bebê, ele está lá instruindo os seus filhos, não pode isso, não pode aquilo. E é impressionante, queridos, às vezes eu chego em casa, eu estou com uma pré-adolescente lá, quem tem uma pré-adolescente em casa sabe como é que é, né? Porque não é diferente, é tudo em qualquer lugar. E parece que com a mãe, né, às vezes se sente à vontade para discutir. Aí às vezes eu chego em casa de surpresa, eu vejo aqui, eu falo, o que está acontecendo aqui? Ah, pai, independente de qualquer coisa, sua mãe está certa e ponto final. Eu não quero ver você discutindo com a sua mãe. Aqui dentro de casa tem uma regra, pai e mãe fala e filho obedece. Ah, mas a mãe não me entende. Está certa de não te entender. Eu sou louco de dar razão? De jeito nenhum, filho. Nós temos que aprender isso. Então, o homem é impressionante, queridos. O cara chega... Eu já fiz essa pergunta para o Manuel, porque eu fiquei imaginando, né, o Manuel, né?
Que eu já fui lá visitar o Manuel e quando essas meninas estão conversando, meu, é... Aí eu falei, Manuel, como é que você controla isso? Ele, rapidinho, pastor, só dá um grito lá, já era, fica silêncio total. Olha só o que a palavra de Deus diz em Efésios 6,4. Pais, não vivam irritando os seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Antes, eduquem-nos com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, como recomendação e conselho. Só que eu vou falar um negócio para você também, queridos. Não adianta querer educar seu filho quando chegar na adolescência. É educar quando é novo. Quando é criança, roupinha bonitinha. Não. Se for indecente, não é bonita. É quando é criança que você ensina, que você educa os seus filhos. Participa, pergunta para os seus filhos como é que foi na escola. Ele vai te contar, ensina. Não, filho, não se comporte assim, se comporte assado. Converse, participa da educação. E se a palavra de Deus alerta os homens a fazerem isso, é porque Deus sabe que os homens teriam dificuldade para isso. Porque o camarada na cabeça dele, ele acha que ele trabalhou, trouxe o dinheiro para casa, ele já fez a parte dele. Mas e o amor e o carinho? É impressionante, queridos, às vezes você tem o seu filho pequeno, a sua filha pequena dentro de casa, está doido para receber um abraço, como é que você chega em casa? Bravo, ignorante? Deixa eu falar um negócio para você, a sua família não tem nada a ver com os problemas que você tem no seu trabalho, viu? Sua família não é culpada pelos problemas que você tem no seu trabalho. Então, quando você sair do seu trabalho, deixe os problemas do seu trabalho no seu trabalho. Porque na sua família você tem que ser uma bênção. Tem que ser uma bênção. Olha o que a palavra de Deus diz em Josué 24:15. Se porém vocês não desejam obedecer ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses falsos dos seus pais do leste do Eufrates, ou aos deuses falsos dos amorreus, em cuja terra hoje habita, quanto a mim ouçam bem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, queridos, ele sabia que servia ao Senhor, que a casa dele servia ao Senhor, dependia dele. Mesmo sendo líder de Israel, ele sabia que ele não poderia fazer nada pela casa dos outros homens, mas ele poderia fazer pela casa dele. Então ele fala isso com convicção: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque todo homem de Deus sabe que a sua casa, os seus filhos, é responsabilidade dele. E agora, queridos, nós temos a responsabilidade de quem? Dos filhos. Você acha, filho, que a sua responsabilidade é só furar a orelha e colocar um brinquinho e sair com calcinha apertada na rua? Não. Se você serve ao Senhor, não importa a idade que você tem, se você é filho, você tem responsabilidade dentro da sua casa. Sabe? Filhos não são apenas receptores. Tem filhos que acham que só os pais que têm que dar, eles só recebem. Mas não são receptores de cuidados, mas são participantes ativos na edificação da família. Deixa eu te falar um negócio para você, filho. As suas atitudes vai mostrar se a sua família glorifica a Deus ou não. Vai mostrar se os seus pais glorificam a Deus ou não. E não adianta vir com esse lenga-lenga de pastor, eu criei os meus filhos, agora eles estão livres. Não! As pessoas já entregam os filhos para a perdição falando isso. É responsabilidade nossa educar os nossos filhos e instruí-los. E nós temos que estar prontos, queridos, a aceitar isso. Pastor, é que suas filhas não cresceu ainda, queridos, mas eu vou falar um negócio para você, queridos, é responsabilidade minha. Se as minhas filhas não der certo, é responsabilidade minha. Senhor, me perdoa, eu não consegui, me ajuda. Agora a gente fica jogando a culpa no sistema, nas outras pessoas e não sei o quê. Não. E filho tem que entender, principalmente filho que criado na igreja, que conhece a palavra de Deus, sabe o que tem que fazer, a primeira coisa que tem que fazer. Inclusive a palavra de Deus afirma isso no Velho Testamento e reforça no Novo Testamento, que é honrar os pais, que é o primeiro mandamento com promessa. Honrará o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e os seus dias sejam longos na terra. Eu posso falar de uma forma diferente: honra o teu pai e a tua mãe, para que você não fique doente e não morra cedo. Porque filho que desonra pai e mãe vai ter uma vida sofrida e ainda vai morrer cedo. Pastor, você está profetizando isso? Estou profetizando a palavra de Deus.
Larga a mão de ir na onda de amiguinho. Você tem um pai e uma mãe que dá a vida por você e fica ouvindo amiguinho. Fica querendo se mostrar para amiguinha. Sabe, queridos? Honrar é reconhecer e devolver aos pais os respeitos que já é devido. Não pelo que eles fazem, mas pelo que eles são. Só o fato de ser o seu pai e a sua mãe, você já deve a honra a eles. Além de honrar, filho, você precisa obedecer com alegria. A obediência traz bênção e evita a rebeldia que destrói famílias. Tem muitas famílias destruídas, porque quando estava dentro da casa do pai, era rebelde. E se você era rebelde na casa do teu pai, pode ter certeza, você vai ter uma vida sofrida e vai ter filhos rebeldes também. A palavra de Deus é essa, queridos, não tem como a gente fugir disso. Não adianta, queridos, eu chegar e falar bem assim: irmãos, né, é uma bênção, porque os nossos filhos serão herança do Senhor. Queridos, olha os filhos de Samuel. O povo começou a pedir rei em Israel, sabe por quê? Porque eles não queriam ficar na mão dos filhos de Samuel, que era profeta e juiz. Olha os filhos de Eli, que trouxe destruição para toda a sua casa. Você ouve falar dos filhos de Moisés? Homens que foram homens de Deus, temente a Deus, tiveram um problema na família. Por que agora nós achamos que nós somos livres disso? Nós vamos ficar livres sim, se a gente ouvir a instrução do Senhor e criar os nossos filhos do jeito que o Senhor se agrada. Então, filho, você deve obedecer seu pai com alegria. Provérbios 10:1 diz: esses são os provérbios de Salomão. O filho sábio traz alegria para o seu pai, o filho sem juízo traz tristeza à sua mãe. E é engraçado, sabe por quê, queridos? Porque alegrar a mãe é mais difícil do que alegrar o pai, viu? Que interessante que a palavra de Deus diz. O filho sábio traz alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo traz tristeza à sua mãe. Filho, você precisa aceitar a correção. A disciplina molda o caráter e prepara para a vida. Se o seu pai está te disciplinando, sua mãe está te disciplinando, é porque o teu pai e a tua mãe têm preocupação com você. Aceita a disciplina, ouve o teu pai e a tua mãe, né? Salmo 68:6 diz: Deus dá, Provérbios 13:1 diz: o filho sábio segue os conselhos do seu pai, mas o tolo zombador faz pouco caso das correções. E deixa eu falar um negócio para você: Deus não se agrada e não tem dó de filho que não obedece ao seu pai. Olha lá no livro de Levíticos e vê o que Deus falou que era para fazer com um filho desobediente. Primeiro, leve ao sacerdote. Levou o sacerdote, não teve jeito, mesmo assim continuou desobedecendo, leva para fora do arraial e apedreja até a morte, para que esse mal saia do meio do povo. Porque, querido, se você cria um filho e seu filho dá para o que não presta, você não teve problema só para você, você causou um problema para toda a sua geração que está vindo. Porque se ele é um péssimo filho, ele vai ser um péssimo pai, ele vai ter péssimos filhos. Então por isso que com filhos nós não temos o direito de errar. Não temos o direito de errar. Se você me vê às vezes lá em casa e você vê eu com a Rebeca, você vai ficar bravo comigo. Por quê? Porque na idade dela eu chamo a atenção dela. É impressionante, queridos. O bebê sabe quando está fazendo coisa errada, só. Tem uma gaveta que ela não pode abrir, ela está aprendendo a ficar em pé, ela abre um pouquinho e olha para os lados. Aí eu finjo que não estou olhando, aí ela vai e abre mais um pouquinho e olha para os lados. Ai, que bonitinho. Eu quero concluir essa ministração, queridos. Eu falei aqui sobre a família abençoada, feliz. Todos que estão aqui, queridos, dentro dessa igreja, sabe, tem a oportunidade de ser uma pessoa abençoada, próspera e feliz, a partir do momento que cumprir a palavra de Deus.
Deus, Ele instituiu a família para quê? Para refletir o seu amor. Deixa eu te falar, a sua família, as suas atitudes como membro da sua família reflete o amor de Deus. Viu, Monique, quando você trabalha e ao invés de pegar o seu dinheiro todo e gastar no cabelo, na roupa e na maquiagem, você tirar uma parte do seu dinheiro e ajudar o seu pai, isso glorifica o nome do Senhor, isso demonstra que a tua família é uma bênção. Viu? Às vezes, você, Monique, tem a consciência, porque eu sei que você tem essa consciência, por isso que eu estou falando isso. Seu pai vai te buscar no serviço, mas você pega parte do seu salário e coloca combustível no carro dele. É você reconhecendo que de alguma forma você tem que ajudar. Isso significa que se você continuar assim, Deus vai te dar uma vida abençoada e próspera. Por quê, queridos? Porque Deus, Ele instituiu a família para quê? Para refletir o seu amor e o seu reino. Salmo 68:6 diz, olha só, Deus dá uma família às pessoas solitárias, é por isso que Deus instituiu a igreja. A gente orou pela vida do Lucas, o Lucas ele começou a vir na igreja aqui agora, e eu acho legal, queridos, porque ele está lá, mora sozinho, e ele está sempre aqui na igreja junto com os irmãos, e por mais que a tua família esteja distante, Lucas, essa é a família que Deus preparou para você. E Deus ele tem preparado a igreja para muitas pessoas, queridos, que não têm família, porque realmente a gente precisa do cuidado. Esses dias eu estava enchendo o saco dele, eu vou falar aqui, Lucas, eu sei que ele não vai ficar bravo comigo, porque o Lucas tem um coração bom. O homem de valor, desde quando ele começou a vir, foi o Fabrício que trouxe ele, mas o Fabrício não vem, né? Só trouxe ele depois, né? O Fabrício trouxe ele e falou, não, pastor, eu trouxe, mas agora ele vem sozinho, né? E aí ele não veio na quarta-feira passada, e eu falei para ele, Lucas, você começou a trabalhar, eu vou falar para o Ala lá, pai, começou a trabalhar e já não vem já. Aí ele falou, não, pastor, é que eu cheguei em casa, tinha que fazer as coisas, eu tinha que fazer a minha marmita também, para poder levar para o outro dia, para o trabalho. Sabe, queridos, quantos filhos tem a sua mãe que faz isso, e nem precisa se preocupar com isso, e não dá um pingo de valor. Então valoriza aquilo que você tem, sabe? Valoriza. Então Deus, queridos, é propósito dele a família, porque a família ela ampara, a família cuida. Deus ele dá uma família às pessoas solidária, liberta, está em Salmo 68:6, liberta os presos e lhes dá riqueza, felicidade. Aos rebeldes, porém, ele dá uma terra árida. Você pode não ter família, você pode até ter feito coisa errada, mas se você decidir amar a Deus e obedecer Ele e fazer o que é correto, a Bíblia fala que Ele te dá uma família, que mesmo que você tenha sido preso, se você honrar a Deus, a Bíblia diz que mesmo assim Deus ainda te dá riquezas e felicidade. Porém, aos rebeldes, o que é uma pessoa rebelde, queridos? Uma pessoa rebelde é aquela que tem consciência do que tem que fazer certo, mas faz errado. Isso é uma pessoa rebelde. O que a palavra de Deus diz? A uma pessoa rebelde ele dá uma terra árida, significa uma vida sofrida. Então você que é rebelde, que Deus te abençoe na sua vida sofrida. Sabe, queridos, quando cada membro da família cumpre o seu papel, a sua casa, o seu lar, ela se torna o quê? Um refúgio de paz, uma escola de caráter e um espelho do céu na terra. Tudo através da sua casa. Sabe, queridos? E hoje, queridos, Deus nos chama para poder restaurar o seu projeto original nas nossas vidas. E se nós, queridos, estamos aqui ouvindo essa palavra é porque nós temos que melhorar. Sabe? Nós precisamos viver, queridos, de modo que o nosso lar seja um testemunho vivo da graça de Cristo. Por isso que a sua família tem que acolher, tem que amparar e tem que proteger. E isso não é só papel dos pais, porque os pais sim, eles se preocupam em proteger a sua família, mas os filhos também se preocupam em proteger os seus pais, através das suas escolhas, das suas decisões. Você protege a sua família também, quando você escolhe com quem você vai casar, porque essa pessoa que você vai casar é a que você traz para dentro da sua família. E o filho sábio,
ele sempre vai perguntar para o pai: pai, estou trazendo essa pessoa para dentro da nossa família, o que o Senhor acha disso? Sabe, queridos, tudo isso nós aprendemos com a palavra de Deus. E eu pergunto para você, sabendo disso, não tem como viver da mesma forma. Não importa, queridos. Eu lembro que quando eu conheci Jesus, eu ainda era solteiro. E eu fiz um voto com Deus. Esse voto eu nunca falei aqui, mas eu fiz um voto com Deus. Quando eu descobri isso, eu falava: Senhor, eu prometo para o Senhor que a partir de hoje eu só vou ser motivo de alegria para a vida dos meus pais. Por quê? Porque eu sabia que se honrasse os meus pais, eu iria alcançar a graça de Deus. Sabe, queridos, pastor, com quantos anos você fez esse voto? Eu tinha 20 anos de idade, queridos. 20 anos de idade. E eu louvo a Deus, não me arrependo disso. Eu descobri lá atrás um dos maiores segredos da vida. Porque quando você, filho, escolhe fazer aquilo que agrada a sua família e honra os seus pais, você já está aprendendo o amor sacrificial. Quando você se casar, seu casamento vai ser um sucesso, porque você já vai entrar no casamento sabendo que a sua vontade não impera na sua vida, e sim a vontade de Deus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos.